Bom, pessoal, Salmo 105. O Mateus Ribeiro, ele começa o Salmo dizendo, relembrando, né? Aprender, praticar e transbordar. Por que ele falou isso? Porque ele aprendeu uma coisa nova sobre beber água ao acordar, né? E falou sobre tomar banho de sol, a importância disso. Um, e, e assim que ele aprendeu, ele procurou colocar em prática, ou seja, acordou cedo, bebeu água e logo em seguida já procurou transbordar na vida das pessoas ensinando o que ele aprendeu. Aí ele falou sobre a questão de dormir também. Pessoas que acordam às 4 horas, o ideal é dormir às 9. E e falou sobre a procrastinação antes de falar do Salmo. Uma forma de vencer a procrastinação é tendo micro resultados, ou seja, micro vitórias, né? A gente não ganha uma maratona em um dia, né? Uma maratona, no caso, a maratona da vida, ela é feita através de micro vitórias de cada dia uma vitória pequena. Um exemplo, eu tá gravando esse vídeo. Pra mim, é, vamos supor, o meu dia foi corrido e eu tô gravando agora à noite. Não gravei de manhã, que não deu tempo. Então, pra mim, gravar esse vídeo é uma micro vitória. E se eu conseguir ainda essa noite ter disposição pra aprender sobre Romanos e gravar. Romanos não, segundo Coríntios, tô com Romanos na cabeça. É, gravar o segundo Coríntios mais um capítulo é outra micro vitória que eu vou ter. Aí ele falou que o Salmo de hoje, né, o Salmo 105 é sobre o grupo de Salmos da recordação, para a gente recordar, né? Recordar dos feitos de Deus, né? E dos personagens do Antigo Testamento. Nesse caso aí, ele está recordando esse salmo sobre o, o povo de Israel, né? Que Moisés é, resgatou do Egito, né? A outra coisa que ele falou antes de entrar propriamente no Salmo é sobre Provérbios 15:13. Eu não, o Provérbios ele é um versículo um pouco mais longo, só que de um pedaço do versículo a gente pode tirar várias conclusões sem ler o versículo inteiro. Então, esse é o fantástico da Bíblia, né? Dentro de um versículo, às vezes tem um ou mais ensinos. O coração alegre aformoseia o rosto. Então, o que eu falei no vídeo passado, o retrasado, sei lá, não importa, tá no meu canal. O coração alegre aformoseia o rosto, e eu questionei, o pássaro ele é feliz porque canta ou canta porque é feliz? É a mesma coisa do aformosear o rosto. O coração alegre automaticamente formoseia o rosto, mas se eu ficar sorrindo, e mesmo ele vai denunciar o meu coração, e é uma coisa que um aprendizado novo, vai denunciar meu coração que eu não estou feliz e vai fazer a fisiologia vai agir neurologicamente no meu corpo, é neurofisiologia o nome disso, né? Ou seja, automaticamente a gente vai ficar feliz. Outra forma de mudar o estado emocional é o que? Olhando para cima. Um esporte mais indicado que eu recomendo muito é vôlei. Por quê? Porque o vôlei a pessoa olha para cima para jogar vôlei. E é melhor olhar para cima do que para baixo. Se você pegar uma pessoa depressiva, o depressivo ele olha para baixo. Então, ou seja, o contrário de depressão é olhar para cima. É claro que se a pessoa olhar para cima, é aquela questão, né? Depressivo olha só para baixo, né? Ou seja, buraco, só olha para dentro e fica naquele loop negativo. Já olhar para cima tem em relação com imaginação, ideias, né? Aí é aquela pessoa que vive olhando para cima, imagina, às vezes fica o quê? No mundo da lua. Mas é melhor ficar no mundo da lua do que nessa terra aqui, né?
É, ou seja, é melhor olhar para cima, olhar para Deus do que para baixo, né? É isso que é isso que esse provérbios, o coração alegre formoseia o rosto e o código que a gente pode tirar dele sobre a questão, vamos supor, de a gente não estar feliz, né? E fazer sorrir mecanicamente mesmo sem estar feliz para gerar o hormônio de felicidade e também olhar para cima. É uma forma de também de gerar esse hormônio da felicidade. Em Salmos, agora entrando dentro dos Salmos, eu vou direto pro versículo 37. Ele tirou de lá Israel, ou seja, Moisés, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Ou seja, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, o pessoal lá saiu cheio de prata e ouro, ou seja, e não havia não havia em suas tribos quem fraquejasse. O povo se sentia forte, porque imagina, o mar abriu no meio, né? Caramba, que milagre. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, ou seja, o povo de Egito graças a Deus, porque teve aquelas 9 pragas do Egito antes de o pessoal falar, vai embora daqui, né? Pois estavam com o verdadeiro pavor dos israelitas. Mas é claro, né, abriu no meio ainda que, mesmo assim, né, o povo ainda perseguiu no último suspiro, ainda morreu no mar lá, né, no mar. Aí o que eu tô querendo dizer é o que, né, que os egípcios lá, os que ficaram lá, né, ficaram felizes da ida embora dos israelitas, porque teve as 9 pragas, né, o povo já não aguentava mais, só que a maldade do rei era tão grande que ainda perseguiam até o Mar Vermelho, né? Se eu não estou enganado o nome. Mas aí Moisés foi lá e abriu o mar no meio. E ainda terminou fechando o mar quando o povo de Israel passou, né? Outra coisa que ele falou que me chamou a atenção sobre a mudança de nome. Deus, ele mudou o nome de Jacó, Abraão, mas não mudou o nome de Isaac. E, ou seja, vamos supor, que nem Jacó, né? Mudou o nome para quê? Para Israel, que é aí onde chama a nação de Israel. Aí ele tem aquela. Ele disse sobre essa questão sobre Jacó, né? Que significa uma coisa e Israel significa outra, né? E no caso, vamos supor, eu não quis citar esses exemplos do Antigo Testamento. O que hoje eu estou mais apegado é o apóstolo Paulo, né? Que antes ele se chamava Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. E ele se tornou apóstolo Paulo, por apóstolo dos gentios. Isso que. Porque assim, eu tô lendo sobre Paulo e é uma pessoa que, que de perseguidor de cristão passou a ser líder, né? Ou seja, apóstolo. O que é apóstolos dos gentios, né? O que significa apóstolo? Vamos pesquisar aqui junto. Ó, apóstolo é o que? São missionários enviados por Jesus para pregar o evangelho em todo o mundo antigo. Ou seja, ele perseguia quem pregava e passou a ser um pregador, né? Outra coisa que ele falou é o que? Sobre o ambiente. Então, no caso lá, voltando no versículo 37, né? Ele tirou o povo de Israel que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Pelo contexto, pelo ambiente, o povo estava forte. Porque estava vendo as maravilhas de Deus, né? Ou seja, o ambiente ele é um facilitador. Eu já dei esse exemplo também sobre a questão de morar numa casa de alvenaria, numa casa de madeira. A pessoa
que mora numa casa de alvenaria, ela tem mais, vou falar assim, mais conforto do ambiente e, por consequência, é um facilitador, por ela se sentir bem no ambiente, de ela provocar outras mudanças. É um facilitador. Só que não é determinador de comportamento. Ou seja, a gente pode estar num ambiente ruim e ter um comportamento que bom. Ou seja, não é porque eu morei numa casa de madeira que eu não posso fazer por onde melhorar minha vida. É isso que eu quero. Ou seja, o ambiente é um facilitador. Ah, eu morava numa casa de madeira lá que tinha mofo, era uma casa que não era pintada, era assim, né? Uma casa velha. Só que e não é um ambiente facilitador. Ou seja, eu não tinha vontade de voltar para casa. Nesse caso da casa de madeira, um exemplo, né? E só que não determinava o que eu ia fazer, não determinava o meu comportamento. Ou seja, vou continuar buscando, vou procurar melhorar. Outra coisa que ele falou sobre estar preparado. Esteja preparado para o lugar que você quer acessar. Quer ser líder? Comece a ter comportamento de líder agora. Isso aí já assim, do Salmo. O que me chamou a atenção foi esses três versículos que eu li para vocês, né? Ah, tá, eu não li o 43. Fez o seu povo sair cheio de júbilo lá de Israel, né? Na hora que estava saindo lá de Israel. E os seus escolhidos com cânticos alegres. Ou seja, eles saíram o povo de Israel lá, né? Que ficou 40 anos no deserto. Só que quando eles saíram de Israel, eles saíram cheio de júbilo, cheio de alegria. E saíram e os seus escolhidos com cânticos alegres. Saíram do Egito poderosos, se sentindo o máximo e com alegria. Mas eles saíram com a murmuração. Ou seja, o versículo 43 é o que? Sobre a saída, né? A saída foi triunfal. Só que saíram do Egito poderosos, com alegria, mas caíram pela murmuração. Voltando, sobre esteja preparado, né? Quer ser líder? Comece a ter comportamento de líder agora. O que eu tô querendo dizer sobre a liderança, né? Geraldo Rufino, ele se tornou, saiu de catador de latinha, né? A ter uma empresa de reciclagem. Só que e ele fala sobre empreender no CNPJ dos outros. O que é empreender no CNPJ dos outros? É dar o máximo na empresa que tá. E por que ele fala sobre isso? Porque quem não dá o máximo na empresa que tá, não tem condição de ter a empresa dele. Porque se ele não dá o máximo na empresa que ele tá trabalhando, ele vai dar na empresa que ele tá. Agora, ele vai se dedicar à empresa dele. Se ele não tá dando o máximo onde ele tá agora, ele vai se dedicar à empresa que ele vai criar? Não vai. É ilógico, né? Isso. Aí ele falou sobre não chamar de demora o que Deus chama de capacitação. É aquela questão da paciência, contar esse papo pra ver a ciência, né? Se a pessoa não tem paciência é porque ela não tá conseguindo ver o que? O processo completo. Ou seja, não consegue ver a luz no fim do túnel. Por isso ela não tem paciência. Aí ele volta a falar lá, né? O Mateus Ribeiro. Não tem como alcançar um alto cargo no palácio tendo comportamento de escravo. Né? E eu traduzo o que? Se você não se dedica como funcionário, não vai se dedicar como patrão. É isso, gente. Ficou mais longo, mas é isso daí. É o que eu senti no meu coração que eu tinha que falar. E tá aí. Se você gostou, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no meu canal.